Fala aí, pessoal do canal Militar, aqui tá falando aqui o Sargento Andrews, e eu vim mostrar para vocês como é que monta o cronograma de estudos para a Escola de Treino das Armas e o Militar, né? A gente lançou a nossa plataforma há pouco tempo, e esse cronograma foi idealizado por mim, pelo João, pela Brant, e a montagem é muito fácil, é bem interativo, mas como o pessoal gosta de vídeo, assim, bem intuitivo, então a gente veio aqui eu tô vindo aqui hoje para ajudar vocês, beleza? Então essa aqui é a capa do nosso cronograma. Vamos já agora para a próxima página do cronograma. Aqui a gente fez um vídeo de introdução, né? A gente fala aqui, ó, meu militar, Escola de Treino das Armas. Daí eu falei, pessoal, tudo na boa. Esse cronograma de estudos foi feito por nós, João, Andrews e Abrantes, especialmente para você, isso mesmo, você que está vendo esse vídeo aí, aluno do militar e futuro sargento do exército. Essa é a nossa razão de ser, pô. Vocês estão aqui para isso, beleza? Então aqui tem várias dicas preciosas. A gente fez uma artezinha aqui com algumas fotos do Ítalo. Isso aqui é foto minha dando instrução. Foto da Brantes, na época ela estava na selva. Foto minha do Caio no Complexo da Alemanha em operação. Foto minha do Caio na ESA, indo para a Ciesp. Foto do Caio aqui no dia da nossa formatura. E vamos lá, agora vamos à parte do cronograma. Cronograma de estudos. Como é que funciona o cronograma? Tem uma tabela. A gente fez uma tabela semanal. E ela é super adaptável. E o que a gente fez? A gente botou de uma forma bem interativa. Ou seja, tem aqui a cor azul para indicar o período que o camarada, o aluno, o candidato vai revisar. A gente botou o descanso no domingo, fixo aqui. Botamos aqui também em laranja, cor de abóbora, coral, sei lá, uma atividade 1, ou matéria 1, e a matéria 2 a gente botou em cinza, ou seja, o camarada ele vai estudar 3 matérias por dia, ou de forma que ele divide o tempo dele em 20% do tempo dele ele vai estar revisando, ele vai revisar aqueles conteúdos que ele já estudou, vai dar aquela leve pincelada naquele conteúdo que ele já estudou, porque senão a gente sabe que o nosso cérebro ele é seletivo, a nossa memória é seletiva, e se a gente não usar uma metodologia de repetição espaçada, a gente vai esquecer. Então a revisão é super importante no seu processo de aprendizado, beleza? A gente vai estudar uma matéria nova 40% do nosso tempo, que eu botei em laranja, e depois vai estudar uma segunda matéria em cinza. Então aqui tá como montar a tabela, né? Então, ó, numere as matérias do concurso de acordo com a sua ordem de prioridade, ou seja, vão ter as matérias do concurso lá. Eu vou até baixar aqui para mostrar as matérias para você, ó. Aqui, ó, tem as matérias do concurso, aqui no exemplificando, ó. São as matérias do concurso: português, matemática, geografia, história, literatura e inglês. A sua prova vai ter redação. A gente botou 2 tempos semanais dedicados à leitura, interpretação de texto e confecção da sua redação. Eu acho que é um tempo mais do que suficiente para você estar bem preparado para confeccionar uma boa redação no dia da sua prova, beleza? Então vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Ou seja, priorize as matérias por grau de dificuldade. Então você vai botar as matérias por grau de dificuldade, as mais difíceis em sua opinião, com mais tempo, e as que tiver mais facilidade ou afinidade com menos tempo. Naturalmente, né? Você vai dar mais prioridade para aquilo que você tem mais dificuldade, beleza? Ó, aí na tabela, o primeiro item é o mais urgente, o sexto item é o menos urgente. Ou seja, o primeiro item é o que você está mais no sanhaço, e o sexto item é o item que você mais desemboca. Falando aí na linguagem do jargão militar, beleza? Ó, complete a tabela colocando as matérias de acordo com seus respectivos graus de prioridade e divida seu tempo de estudo da seguinte maneira: 20% para revisão, 40% na matéria A e 40% na matéria B. Para você não ficar fazendo divisãozinha, já fiz uma tabela aqui, ó, bisurada, ou seja, se você tem 1 hora de estudo, você vai estudar, vai revisar por 10 minutos, vai estudar um conteúdo por 25 minutos e vai estudar outro conteúdo 25 minutos. No entanto, a gente sabe que 1 hora de estudo não é nada, né? É muito pouco. Isso aqui é só um exemplo para você utilizar na hora do seu estudo ali. Ah, caramba, só tenho 1 hora de estudo hoje. Então já vai na sua tabelinha ali, você vai ter uma noção bem rápida de como você vai adaptar seu estudo para aquele dia, beleza? A intenção do nosso cronograma de estudo é realmente ser um catalisador, ou seja, um facilitador na hora de você desenvolver seu aprendizado. Vamos lá agora então, vamos exemplificando. Aqui está o exemplificando de um camarada que tem 5 horas de estudo, beleza?
Então o cara tem 5 horas de estudos. E a ordem de prioridade para ele, no caso a matéria mais urgente, que ele tem mais dificuldade, é português. Ele botou português, depois a que ele tem mais dificuldade, matemática, depois geografia, depois história, depois literatura, depois inglês, a que ele tem mais facilidade em inglês. Então ele sabe que estudando 5 horas por dia, na tabela lá, uma hora desse dia ele vai revisar, e vai pegar 2 horas estudando uma matéria e 2 horas estudando a segunda matéria. 2 horas na matéria A e 2 horas na matéria B. Então ele já botou aqui, ó. Ele só completou a tabela, beleza? Só foi completando. Completou a tabela. Por quê? Lá na tabela, em branco, tá aqui, ó. Ele só foi botando. No lugar do primeiro, ele botou português, que ele tem mais dificuldade. Do segundo, matemática. E por aí sucessivamente. O que eu vou fazer agora? A gente vai completar uma tabela aqui hipotética para ajudar vocês, já que tem isso aqui, ó, monte seu cronograma. Eu vou completar uma tabela e eu acho que isso aí vai elucidar bem as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá completar uma tabela. Aqui, ó, tem uma tabela aberta aqui e digamos que o camarada tenha, sei lá, vamos lá, 6 horas de estudos por dia. Então vou botar aqui 6. Vou escrever aqui 6 horas de estudo. Pô, vocês não vão ter esse arquivo aqui que eu tenho editável. O que vocês vão fazer? Vão imprimir essa folha e vão fazer na mão mesmo, pô. Escreve ali na folha. Não tem muito problema fazer isso, não. Vou botar aqui, ó. Qual matéria que ele tem mais dificuldade? Vamos dizer que é matemática. Muita gente tem dificuldade em matemática, então eu vou botar matemática aqui, ó. Primeira matéria, matemática. Segunda matéria que ele tem mais dificuldade, pô, inglês. O cara é treva em inglês. Só pede pra matemática. Vou pegar o inglês aqui. Vou botar aqui. Depois, português. Depois, caramba, geografia. Depois, história. E esse camarada aí, como ele é muito fã de Machado de Assis, ele é muito fã da literatura brasileira, conhece bastante, sabe tudo sobre escola literária, ele tem mais facilidade em aprendizagem em literatura. Errei aqui, peraí. Vamos botar a literatura lá. Pronto, literatura. Aí você vai vir aqui, ó. Vai vir na tabela. Pô, ele tem 6 horas de estudo, né? Caraca, 6 horas de estudo. Pô, o cara tem 6 horas de estudo. Logicamente, a gente vai olhar aqui na tabela. Pô, 6 horas de estudo. Então ele vai revisar 1 hora e 10 e vai depois estudar 2 horas e 25 minutos para cada matéria, né? Então vou lá. Pô, revisão. 1 hora, 10 minutos. E 2 horas e 25 minutos para cada matéria. Vou copiar aqui. Pá. Botar aqui. Pronto, aí. 2 horas e 25 minutos para cada matéria. E vou completando, né, cara? Tá aqui a primeira, segunda, pá. É só ir substituindo, pô. Bem tranquilo. Ou seja, primeiro, matemática. Vamos lá. Onde tem primeiro, eu boto matemática. Vem aqui, ó. Matemática. Primeiro, matemática. Primeiro, matemática. Matéria que ele tem mais dificuldade, beleza? Aqui, ó, a revisão aqui da quarta. Também o quê? Para variar, matemática. Vou fazendo isso. Segunda matéria que ele tem mais dificuldade, inglês. Venho aqui. Segunda. Inglês. Inglês.
inglês. Vamos lá, terceira matéria, português. Vou completando. Revisão aqui, ó. Terça-feira. Esse condenado vai fazer o quê? Revisar português, pô. Tá no sangue. Passar na prova. Vamos lá, geografia. Pego. Completo. Geografia. 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 Vamos lá. História. Importante. Saber o passado para conhecer o futuro. Vamos lá. História. Por último, que já está safo. Conteúdo mais enxuto, não é muito grande. Poucas aulas. Professor Abrantes na plataforma. Destruindo no conteúdo, amassando. Literatura. Pronto. Vou botar aqui, ó, tudo branco. Acabou, negão. Conteúdo tá aqui, ó. Cronograma montado, beleza? Então, para quem tinha dúvida de como montava seu cronograma de estudos para a Escola de Sargento das Armas ou Militar, tá feito, beleza, pessoal? Tamo junto, vamos para cima. E máquina de papiro, vamos amassar, hein?